Olá, sexto ano, queridos alunos, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, mais uma semana com videoaula, assunto sobre o solo, né? Que é uma continuação. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho, fazendo as atividades, acompanhando as correções. Preciso muito do esforço de vocês, tá? Que vocês se mantenham motivados. Qualquer dúvida de algo que não tenha ficado claro em alguma videoaula, vocês podem me escrever, me mandar mensagem. Agora vocês sabem, né, que eu já participo do grupo junto com a professora de História, Isabel. Então vocês podem me escrever por lá, até no privado. Se surgiu alguma dúvida, eu tô aqui para isso. E tô aqui para, não sei se vocês já sabem, para avisar que em breve a coordenação vai estar entrando em contato para falar de um novo recurso que nós vamos disponibilizar para a gente ter uma comunicação ao vivo, em tempo real, ou seja, por meio de um recurso chamado sala de vídeo, onde vai ocorrer nos nossos tempos de aula, de cada turma, de cada disciplina, vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo. Vai ser um bate-papo ali em tempo real com vocês, justamente para melhor atendê-los, tirar todas as dúvidas, algo que não tenha ficado claro. Então vai ser o nosso bate-papo, vamos nos comunicar por ali. Então vocês vão tirar dúvida na mesma hora, tá bom? Então é um recurso muito legal para melhor atendê-los. E lembrando que nós estamos fazendo o nosso melhor, o nosso possível, pelo menos eu, professora Sulamita, estou dando o meu melhor para vocês, tá? Lembrando também que nosso prazo essa semana vai se encerrar para a entrega dos portfólios e teste, tá? Do portfólio e o teste, que vai se encerrar, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, na sexta-feira, dia 22. Após esse prazo, não vai ser mais aceito. Então, eu e a professora Isabel, os outros professores, acredito, estamos tirando as dúvidas de vocês a todo momento. Vocês estão mandando mensagem, a gente está conversando com vocês. Então, vamos lá para o nosso assunto. Solo, um bem comum. Conservação do solo e dos recursos naturais. Então, vamos começar a partir da página 58. Quem quiser acompanhar, fiquem à vontade. Então, vamos lá, gente. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Então, sobre intensas modificações, ou seja, intemperismo, que é aquele processo de desgaste por meio do vento, da água, do ar, né? Da chuva, vai ocorrendo desgaste. E juntamente com restos de animais, de vegetais, vão se formando. Então, o solo é um conjunto de todos esses elementos. E até hoje, o nosso planeta ele passa pelos processos de intemperismo. Sabemos que as formações rochosas, tudo isso, os relevos que nós vemos hoje, é resultado da ação de intemperismo, é resultado de milhões e milhões de anos. Então, como vocês estão vendo, temos a parte mineral, a parte orgânica, mais água, mais ar, que vai formar o solo, como eu falei no slide anterior. Mais uma vez, o intemperismo é o conjunto de todas as modificações que vão desagregar e decompor uma rocha na superfície da Terra. Então, uma rocha que hoje a gente vê hoje, daqui a alguns anos, ela não vai ter mais aquela formação física que a gente observou há anos atrás. Por quê? Porque ela sofreu a ação do tempo, com ventos, chuvas. Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então vai chegar uma hora que aquela rocha ela não vai ter mais aquela formação, não vai ter mais aquela visualização. Ela vai se desgastando. Isso é um intemperismo. Então, o solo ele é formado pela parte mineral, a parte orgânica, água e ar, que nós vamos falar mais adiante. Então, esse é o solo. A parte orgânica, gente, no qual eu me refiro, é vegetais e animais, tá bom? A água da chuva e dos rios, por exemplo, ela pode atuar como um gelo. Ao depositar nas fendas das rochas e ser congelada, ela se expande exercendo pressão entre as rochas,
separando-as e rachando-as, como ocorre numa garrafa cheia de água no congelador. Você já notou isso? Bom, então, como é a composição do solo? O solo, ele tem a parte porosa, né, de água, por onde circula a água, o ar, e a parte sólida, que compõe minerais, e a parte orgânica. Então, nós temos aí o solo fértil, que é o solo bom para o cultivo de plantas. Vocês já ouviram falar daquele solo, que a gente já vai falar sobre o processo de adubação. Então, o solo fértil é um solo que ele tem boa quantidade ali de matéria orgânica, que eu falei, que compõe restos de animais, de vegetais em decomposição, né? É um solo que tem boa passagem de ar para a raiz da planta respirar, para ela absorver bem a água. É um solo nutritivo, tá? Então, vocês têm aí esse gráficozinho. Ele é composto de 45% de minerais, 20 a 30% de ar, 20 a 30% de água e orgânico 5%. Eu estou dando um exemplo aí, gente, da composição do solo. Tudo bem? Então, só para retomar um pouco daquela questão do intemperismo, substâncias que são dissolvidas. Então, quando a água ela age na união dos cristais, dissolvendo substâncias e desagregando a rocha. Então, ou seja, o que é dissolver? A ação de separar partículas e moléculas num corpo, estando num estado sólido, utilizando um líquido. Então, a água vai lá e vai ajudar no processo de dissolver. E desagregar é o ato de separar os materiais, originando fragmentos. Sabe, a areia da praia que a gente vê, né, o solo no qual a gente pisa, tá? Isso foi resultado de processo de desagregar substâncias, tá? União de cristais que são dissolvidos, tá? Então, por exemplo, um lugar que cai muita água, existe uma parte desgastada no solo ou na calçada. Então, como exemplo, nas cachoeiras, sabe, que formam aquelas fendas bonitas que a água vai caindo. Então, por exemplo, a variação da temperatura, toda a matéria vai sofrer a variação de volume causada pela temperatura. Então, essas variações de temperatura vão se dilatar e se contraírem, a rocha, gerando fissuras, como eu já tinha falado. Com o tempo vão se alargando. Então, o contínuo aquecimento durante o dia e o resfriamento à noite faz com que as rochas vão se partindo, né? Que é a desagregação, né? A fragmentação. E isso compõe, gente, o tal do intemperismo que eu falei, tá? Tudo bem? Então, tem exemplos de imagens assim na página 57, por exemplo. Antes de eu falar sobre tipos de solo, eu gostaria que vocês colocassem na página 58 e 59, porque tem figuras, né, para vocês observarem, acompanharem o esquema da formação do solo. Então, na rocha 1, na página 58, a rocha ela sofre intemperismo. Chuva, gelo, variação de temperatura e outros fatores vão degradar a rocha. E a gente diz que essa rocha é rocha-mãe ou rocha-matriz. Tudo bem até aí? É aquela rocha inicial. E aí, de acordo com o tipo de rocha, ela vai sofrendo intemperismo, que vai resultar num tipo de solo. Então, por exemplo, o arenito, ele forma com grande quantidade de areia e o basalto forma a conhecida terra roxa. Tá? Então, por exemplo, o arenito, a areia da praia, o basalto, que é aquela rocha, né, que forma o relevo do Pão de Açúcar, por exemplo. Então, encontrada no interior do Paraná. Já eu também vou mostrar exemplo aí de terra roxa. E aí, gente, nós temos plantas, animais, bactérias, vão começar a viver nesses primeiros fragmentos. Então, com esses seres vivos, morre a matéria orgânica, que vai se misturar ali com os fragmentos. Então, o animalzinho morre, vai aumentar, vai ajudar na mistura com os fragmentos, aumentando a quantidade de solo, dando condições para mais seres vivos ficar ali no local. Até mesmo plantas que necessitam do adubo, né, gente? Daquela matéria morta, orgânica, para se nutrir, não é assim? Quando o nosso pai e nossa mãe vai lá, fulano, coloca a casca de ovo naquele vasinho para nutrir a terra, é justamente porque vai ajudar um ser vivo, que é aquela plantinha, que vai estar nutrida ali com aquela matéria orgânica, que é a matéria morta, que vai estar sofrendo o processo de decomposição.
E aí vai começar a surgir novas camadas de fragmentos, tá? Então a gente começa a observar estratos, que são aquelas diferentes camadas. Então na página 59, observem aí como fica o solo então depois de formado. Então a gente consegue observar o perfil de um solo e identificar as camadas ou estratos que vão formar. Então, observem aí as camadas. Nós temos a rocha matriz, que é aquela camada mais profunda, lençol freático, que é a mais acima, o subsolo, e o solo é a mais superficial. Então, a rocha matriz é aquela rocha que originou o solo local, é a rocha mãe que eu já tinha falado. O subsolo é a camada com material mineral, com diferentes graus de desagregação. Então, a gente encontra minerais de valor como o ouro, prata, cobre, isso no subsolo. Pedras preciosas, entre outros. E também ali a gente encontra os lençóis freáticos, até mesmo o petróleo. E a camada mais superficial é o solo, tá? Onde vai conter muita matéria orgânica, micro-organismos, onde ocorre o desenvolvimento de plantas, ou seja, é aquela camada onde a gente encontra, a gente fala que é terra preta, né? Onde a gente tem muita quantidade de matéria orgânica. Sabe os animaizinhos que foram morrendo, os vegetais? Então ela vai sendo depositado. É a camada mais superficial, tudo bem? Agora, vamos falar dos tipos de solo. Então, o solo, eles são classificados de acordo com o tamanho de suas partículas. Fiquem ligados. No livro de vocês, na página 61, então temos solo arenoso, argiloso e umífero. O solo arenoso, ele é composto de 70% de areia. Ou seja, são grãos grandes, bem arejado, muito permeável. Ou seja, percebam aí, nessa setinha que está mostrando, tem muitos espaços entre os grãos. Ou seja, ali escoa com muita facilidade a água, por exemplo. Vocês estão vendo? Tem muito espaço entre os grãos. Quer ver um exemplo? A areia da praia, do deserto. Sabe quando a maré ela vem até ali na areia? A maré ela vem, uma onda atinge e aquela água, a gente coloca o pé na água, na areia, a água vem e a água ela é rapidamente absorvida. Por quê? Porque é um solo muito permeável. A água ela vai ser sugada, absorvida com muita facilidade. Tranquilo? Então, e é um solo muito pobre. Não tem quase nutriente nenhum. Tranquilo? Esse é o solo arenoso. O solo argiloso, ele tem 30% de argila. Já são grãos pequenos. Diferentemente do solo arenoso, gente, ele retém muita água, porque tem pouco ar, ou seja, os poros são pequenininhos. Diferentemente do arenoso, os espaços entre os grãos ali desse solo argiloso são bem menores. Podem ver que a gente não consegue nem visualizar direito os espaços. Com isso, passa pouco ar e pouca água. Então, se passa pouca água, o que vai acontecer, gente? A água vai absorver com mais facilidade? Não. A água ela vai ficar muito retida, ou seja, geralmente vai causar lama. É um solo que fica muito lameado com facilidade. Sabe aquelas ruas, as estradas de barro? Lugar que não é asfaltado, geralmente tem muita lama. Por quê? Porque o solo ele é composto basicamente por argila, tá? Então por isso que dá muita lama. Por quê? Porque a água ela não consegue ser absorvida com grande facilidade por causa dos poros, porque os poros são muito pequenos, ou seja, os espaços entre um grão e o outro são tão pequenos que passa pouca água. Tranquilo? É como se eu fechasse ali o tampão do meu tanque, por exemplo, e não passasse muita quantidade de água, é pouca água. Então vai causar uma lama muito grande. Tá? Desculpe aí que eu gaguejei, mas é isso aí. Tranquilo? Solo argiloso. A gente tem exemplo aí de barrancos, morros, por exemplo. E o solo umífero, lindo e maravilhoso, que é aquele conhecido como terra preta, né? Que a gente vai lá na floricultura comprar para o nosso jardim, para a nossa plantinha que a gente quer cultivar. Ele tem 10% de humus. O que são humus? É o composto de material orgânico. Lembra que eu falei que tem minhoquinha? É um solo rico em nutrientes. Ou seja, a nossa mãe, nosso pai vai lá, coloca casca de ovo, restos de legume. Para quê? Para nutrir
Porque no processo de decomposição, aquelas casquinhas de restos de vegetais vão sofrendo decomposição pouco a pouco por minhoquinha que se alimenta. Lembra que eu acho que eu já citei aqui, a minhoca, o cocôzinho da minhoca é adubo para a planta, por isso que é importante ter também a minhoca. Ela vai ajudar na reciclagem da matéria, ela vai ajudar a comer restos de vegetais ali. E no resultante da sua digestão, o cocôzinho dela é nutritivo para a plantação, para aquele solo. Além da minhoca, gente, bactérias e fungos ajudam também a fazer o processo de decomposição. Elas transformam aquela matéria orgânica, que é aquele resto de vegetal, cascas de ovo, de não sei o quê, vai liberar ali o processo de decomposição, vai tornar o solo nutritivo. Tranquilo? É a transformação da matéria orgânica, tá? Então, qual é a característica desse solo? É um solo fofo, permeável e nutritivo. Fofinho porque é um solo arejável, tem muita quantidade de ar, ou seja, onde a raiz da planta pode respirar com facilidade. Ele é bem permeável, onde a água ela passa, né, no modo equilibrado. Então, os tipos de solo, como eu havia falado anteriormente, ele depende da rocha matriz, que é a rocha mãe. Então, por exemplo, vamos dizer que a rocha mãe seja o arenito, ela vai resultar em areia. O basalto, como eu falei para vocês, vai resultar na terra roxa. Lembra que eu falei do relevo lá do Pão de Açúcar, por exemplo? Que tá aí, terra roxa. E o quartzo, que é o massapê, né? Que é esse solo aí tipo argiloso. Continuando na página 69, conservação do solo e dos recursos naturais. Como é que a gente pode fazer um uso, né, gente, sustentável, um uso adequado do solo, sem a gente também causar danos ao solo, para que futuramente não seja prejudicial à nossa saúde e que a gente tenha um solo bom, um solo cultivável para as nossas futuras gerações. Então a gente tem agricultura e civilização, criação de cidades, alteração do meio ambiente. Desde que o homem começou a expandir a agricultura, né, a pecuária, porque usa muito solo, né, precisou construir moradias, precisou construir fábricas, expandir, né, as cidades, expandir o número de pessoas, porque a gente sabe que a cada ano que passa, o número de habitantes vai aumentando, né, conforme ali a geração de emprego, os grandes centros urbanos, com as grandes fábricas. Então, o meio ambiente, ele precisa também ganhar espaço para a população viver. E com esse espaço que o homem vai utilizar, ele vai modificar o solo, tá? Então, há muito tempo, o homem já faz muito uso do solo, alterando o meio ambiente. Então, terras cultiváveis. O solo agrícola ou arável é o solo propício para o plantio, cultivo, lavoura e agricultura. Inclusive, gente, é uma das áreas que mais causa danos no meio ambiente, tá? Porque altera muito o meio ambiente, causando desmatamento, queimadas. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, vocês têm aí amarelo, quantidade de areia, argila em vermelho, calcário branquinho, né, meio cinza, e humus em verde, 10%. E rapidamente eu gostaria de ressaltar sobre a agricultura sustentável, ou seja, o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas, a gente obter alimentos, energia, ou seja, porque do alimento a gente tira energia para sobreviver. A matéria-prima para roupas, construções, medicamentos. E como eu havia falado, o homem ele consegue realizar a produção agrícola em grandes áreas. E o homem vai conquistando cada vez mais o meio ambiente para sua sobrevivência. Então, ele precisa utilizar o solo para sobreviver, como eu falei aí para vocês. Para moradias, para produzir medicamento, para comida, né? Plantar, colher. A criação de gado também precisa de uso do solo em larga escala. Fabricação de roupas,
Então, só que, gente, com essas coisas boas, essa ação, produção em larga escala, exploração do solo em grande escala, traz problemas ambientais também, como a perda do solo, o aquecimento global e muitos outros aspectos que vão interferir no equilíbrio dos ecossistemas. Então, a gente tem aí a erosão, o desmatamento e a perda da vegetação, a gente tem aí o aquecimento global, né? O planeta ele fica cada vez mais quente, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Bom, então agora vamos para técnicas mais comuns para tornar o solo mais propício à agricultura. A gente falou sobre o solo umífero, né? Que é aquele solo adubado. Então, a adubação. O que é adubação? Adubar é o ato de fornecer nutrientes ao solo para que ele se torne mais fértil. Eu já tinha falado aqui com vocês. Então, basicamente, tem o adubo orgânico e o inorgânico. O orgânico, que é resultante de restos de vegetais, animais, esse que a gente consegue fazer em casa para nutrir o solo. E o inorgânico são produzidos de forma industrial e lançados sobre o solo. A gente tem fertilizantes, por exemplo, né, o adubo químico, que é absorvido com maior facilidade pelas plantas. Só que o uso indiscriminado ele pode causar mudanças na composição química do solo e trazer danos ao ecossistema. O mais indicado é o orgânico, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência para fazer a compostagem. Já eu vou explicar o que é a compostagem. Então, a adubação verde por leguminosas, cascas de frutas, legumes. Aragem é a outra técnica. Arar significa arejar o solo, ou seja, tornar o solo o solo onde a passagem do ar, a circulação do ar ocorre, porque a gente sabe que o solo ele precisa ser arejado para a raiz conseguir respirar. Não é um solo aquele solo duro, compacto, é um solo arado, é um solo fofinho, ou seja, um solo que a aragem vai descompactar o solo, aumentando a permeabilidade do solo. Então, um solo bom, arado, é um solo no qual a água ela vai passar com facilidade para a raiz poder absorver. É um solo, tá vendo aí, essas máquinas utilizando o arado para... A irrigação é um processo de umidificar a terra, ou seja, né, para a planta absorver os nutrientes, ela precisa estar bem hidratada. Então, a irrigação é o processo de molhar, tá? Umidificar o solo, como vocês estão vendo aí, né? A irrigação em larga escala, por meio de máquinas também. No nosso caso, a gente rega normal, com regador. A drenagem é a técnica que vai retirar o excesso de água do solo. Então, por exemplo, a drenagem em larga escala, né? Plantações. Porque a gente sabe que a planta, com muita quantidade de água, ela mata a planta. Então, se tiver excesso de água, ela fica sufocada e morre. Então, existem tubos para drenagem, como vocês estão vendo aí, para tirar o excesso. Então, a água ela vai ser drenada na imagem esquerda que vocês estão vendo aí. E a água ela vai passar por um tubo de coleta. E esse tubo ele vai drenar, vai retirar. É um sistema de impermeabilização que tem. Por meio também de bombas, tubos e manilhas, ou até cortes no terreno em forma de valas, permitindo que a água circule. Então, por exemplo, na nossa casa, vamos dizer que o quintal alagou. O que o nosso pai geralmente faz? Vai abrir uma valetinha para a água ela ser encaminhada até Então, a água ela vai escoar pelas canaletas, né, que são feitas, até por cimento ou só cavando, e aí ela vai ser escoada por esses bueiros, para não ter excesso de água, né, e não matar a planta que está ali, não causar alagamento, e aí a água ela vai ser drenada. Inclusive, a gente sabe que durante as construções das estradas, rodovias, é necessário fazer um sistema de drenagem. Não sei se vocês já viram, nos muros de arrimo tem aqueles canos que quando chove muita água ela sai por ali, para não ter risco de causar erosão. Então tem que ter todo um sistema ali, né? Os engenheiros eles ajudam a fazer, projetar as estradas para não ocorrer um desmoronamento ali dessas pistas.
Inclusive a plantação de árvores nessas estradas é muito importante, porque a raiz dessas árvores ajudam a drenar, tá? Que a água, a raiz, ela também segura o solo, evita com que o solo ele não se desmanche, não causando até acidentes, deslizamentos de encostas, de morros, pessoas que moram próximas a essas encostas. Por isso que a gente fala, gente, não desmate, porque a cobertura da vegetação, a vegetação, além dela, as copas das árvores diminuem o impacto da água da chuva, ela reduz o nível de água que cai, né, no chão, no solo. Reduzindo o impacto, nós temos também a retenção, que a raiz segura o solo. E é isso aí. Tem muitos pontos positivos das coberturas vegetais. Bom, não tem no livro de vocês, mas vou falar brevemente sobre rotação de culturas que evita o esgotamento da terra. Então, por exemplo, agricultores, para evitar que um solo fique muito pobre, muito rápido durante um período de um cultivo, ele opta por alternar o cultivo, ou seja, ora ele planta um tipo de coisa, ora ele planta outra coisa. Então, rotação de culturas consiste na alteração do plantio de espécie de uma área, evita o esgotamento da terra. Então, por exemplo, num mês ele plantou milho, no outro ele vai plantar soja, por exemplo, para evitar o esgotamento, porque aquela plantação ela vai ser boa para a próxima que ele for plantar, tá? Que às vezes ela não vai esgotar o solo totalmente para servir para outra. Então, agora alguns problemas causados pelo uso inadequado do solo. Como eu falei para vocês, erosão, o mau uso do solo, como eu falei para vocês, ele pode causar danos, como erosão. Então, por exemplo, ações da própria natureza. Pode ocorrer por ventos, temperaturas, chuvas, atividades humanas, escavações, desmatamentos. Então, a erosão ela é o desgaste do solo por agentes naturais, climáticos ou geológicos. Então, se, por exemplo, o desmatamento, o homem está ali desmatando em grande escala, se não tiver embasado na lei, se não houve um licenciamento ambiental, aquele solo pode estar comprometido, porque tem que se fazer uma análise daquele local, se quando for desmatar aquela área não vai prejudicar o entorno, se não vai ter lugar que vai encostas que vão desmoronar, pessoas que moram ali próximas para não ter perigo de deslizamento de terra, a contaminação por agrotóxicos que vai ter naquela região quando se houver plantação. Tudo isso, gente, é resultado do dano causado pelo desmatamento, por exemplo. Então, a erosão ela é uma consequência do mau uso do solo por desmatamento, por exemplo, por queimadas, mas a gente viu aqui que também causas naturais podem ocorrer a erosão. Chuvas, ventos, tudo bem? Tipos de erosão. Existe a erosão eólica, que é causada pelo vento, que causa desgaste de rochas, formação de dunas, como vocês estão vendo aí. Tem muito em desertos também. A erosão pluvial, que é causada pelas chuvas muito fortes, muito intensas. Então, ocorre o processo de lixiviação. O que é lixiviação? É a retirada de nutrientes do solo pela chuva. Assoreamento de rios. O que é assoreamento? É o acúmulo de sedimentos de um rio, ou seja, num rio ele perde o seu aspecto natural e ocorre muito deslizamento de solo invadindo aquele rio, como vocês estão vendo na imagem aí. Então, por exemplo, a pessoa que está próxima a encostas, chuvas muito fortes, como por exemplo ocorreu já ali em Petrópolis, muitas pessoas perderam suas famílias, suas vidas, porque desmoronou muitas encostas, árvores caíram por conta de chuvas muito fortes. Erosão fluvial, ela é causada pelos rios. Então temos aí até a formação
rochosa, muito bonita, formando arcos, resultante de milhões e milhões de anos. Lembra que eu falei do intemperismo, processo de intemperismo que ocorreu ao longo dos anos. Cachoeiras. Quer ver um exemplo? Sabe aquela pedra que você vai numa cachoeira? Caraca, como é que aquela pedra foi parar ali? É justamente resultante do processo de milhões de anos por causa de rios que correu ali durante anos e o nível baixou, ventos, chuvas e um monte de coisas. Marinha, que é uma erosão causada pelos mares e oceanos, ocasionando aí as falésias, como vocês estão vendo. Glacial, causada pelo gelo, a gente tem os icebergs, né? A gente também, eu falei para vocês, o gelo ele vai pressionando o solo, vai ganhando espaço. Erosão química, causada por chuvas ácidas, como os estalactites e estalagmites, como vocês estão vendo aí, formação que ocorre nas cavernas, ou seja, os minerais vão sendo cristalizados e vai formando aí essas estalactites e estalagmites. Montanhas antigas, montanhas recentes. Então, o que provoca as mudanças no ambiente, no solo? Né? A ação do homem, que é a ação antrópica, a ação da própria natureza. Ventos, temperaturas, chuvas, atividades humanas, escavações, desmatamentos. Como eu havia falado, o desmatamento ele vai acelerar a erosão, já expliquei, provoca enxurradas, retira a camada superficial do solo, promove a desertificação, ou seja, a desertificação vai ficar um solo pobre, porque é a transformação de uma área verde em deserto, em uma área improdutiva. Então, aquele solo que era bom para o cultivo, de tanto desmatarem, aquele solo vai ficar impróprio para o cultivo. Queimadas vão destruir os ecossistemas, né? Ou seja, aquelas espécies que vivem ali, a gente sabe que a Amazônia, a Mata Atlântica, a Amazônia é o bioma mais afetado, é um dos biomas maiores, com maior biodiversidade do mundo, e no entanto é um dos biomas mais afetados, né? O mais afetado. E aí a gente tem a perda da biodiversidade, que são os vegetais, animais, tem muitos animais já entrando em extinção, que a gente precisa proteger. Então, tem o agravamento aí do efeito estufa, que ou seja, está ficando cada vez mais quente, porque a copa das árvores ela dá umidificação na temperatura, a temperatura fica mais fresca, né, o clima. Então, a perda da cobertura vegetal vai tornando um clima mais quente, tá? Então, impede a renovação do solo, ou seja, a morte de micro-organismos, a desertificação. Então agora vocês vão ficar com exercícios, espero que vocês tenham gostado da aula, é uma aula interessante, tem bastante conteúdo aí, revejam o vídeo se for necessário. Façam agora os exercícios das páginas 63, 66 a 68 e páginas 72 e 73, 83 a 87. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar. Como falei para vocês, tem esse recurso aí, vocês podem me mandar mensagem do WhatsApp, no grupo, tudo bem? Então fiquem com Deus, até a nossa próxima videoaula.